Bom dia a todos. Primeiro eu começo agradecendo aí o Alberto, o Thomas pelo convite. Acho que toda vez que a pauta é reforma tributária, plataformas digitais, eu recebo com muita honra, né? Porque de fato é um tema que me agrada muito. Aproveito também para cumprimentar aqui os meus colegas aqui de painel, Daniel, Ana, Flávia, Lucas, né? Pessoas muito envolvidas aí nessas discussões bem acaloradas, digamos assim. O bom é que o Daniel começou a abrir o nosso painel e eu sou testemunha aqui para dizer o quanto ele possibilitou esse trânsito, né, em que as plataformas pudessem compartilhar, né? Então, eu estou aqui na sequência para corroborar, acho que pela ordem, acho que acabou casando. Estou aqui para corroborar exatamente o que ele disse e eu fico muito feliz por isso, né? Eu acho que essa relação, enfim, físico-contribuinte, administração pública, ela é, tem que ser melhorada, né? Acho que a gente tem espaço para que possa ser melhorado e acho que eu vejo muito nesse caminho. Bom, acho que quando o assunto é reforma tributária, eu acho que de forma geral eu gosto de me colocar como entusiasta porque me agrada muito, né? Eu acho que a gente tem que reformar o nosso sistema, eu acho que isso é consenso, né? Acho que todo mundo busca aqui reduzir a quantidade de litígio, busca uma simplificação e busca de fato abrir o mercado, né? Facilitar aqui a nossa vida e no final do dia o que importa é a economia. E quando a gente fala de plataformas digitais, a gente está falando exatamente de empresas, né, que são responsáveis pela digitalização dos mercados, essa nova espécie do capitalismo, as novas formas de consumo. E são empresas muito importantes para a nossa economia, né? E são drivers de desenvolvimento, né? Eu acho que se a gente vai para outras jurisdições, eu acho que a tecnologia ela é drive para indicar o crescimento e o nível de desenvolvimento dos países, né? Então acho que a gente tem que olhar com bons olhos, sim, para esse setor, porque esse setor merece, né? E aí, eu acho que algo que me desperta muito é que o setor enfrentou, durante muito tempo, muita insegurança jurídica, né? O setor vem sofrendo de segurança jurídica. Eu me lembro que ainda quando eu era consultor, né, eu me recordo dos investimentos, enfim, dos projetos de M&A que eu fazia, em que o investidor estrangeiro olhava aqui para o Brasil, ele via as empresas de tecnologia, e eu acho que ele já investia já com a contingência, né? Eu acho que muitos da gente aqui acompanhou discussões de ICMS versus ISS, e aí depois de definido, e aí aonde eu pago, né? Ou seja, a gente tinha o que paga e depois para onde paga. Então acho que a gente já iniciava aqui um projeto aqui com a contingência e muitas vezes uma contingência relevante. Acho que não muito longe, acho que até hoje a gente ainda tem discussões dessa natureza, nessas controvérsias. Então acho que a reforma vem exatamente para acabar com tudo isso, né? E a gente tem muita expectativa disso. De novo, eu sou entusiasta da reforma. Eu acho que o ponto central aqui da discussão no ponto de plataformas digitais é exatamente a responsabilidade solidária, né? A gente tentou, enquanto contribuinte aqui, a gente tentou entender de como funcionava a responsabilidade solidária ao redor do mundo. A gente sabe que é uma prática global, né? Mas a gente entende também que é, deve ser considerado os aspectos brasileiros, né? O que a gente chama de tropicalização, para que a gente possa implementar o melhor modelo possível aqui para o Brasil. E eu acho que é neste ponto que o Daniel menciona que a gente tem que ter essas trocas para que a gente possa implementar o melhor modelo aqui no Brasil. Ainda na linha da responsabilidade solidária, eu acho que a gente tem que pensar muito na questão também dos custos adicionais que a gente pode atribuir para as empresas, né? Porque, de novo, são empresas que responsáveis por uma grande parte da economia do nosso PIB e que eventualmente dá atividade, dá subsídio para muitos trabalhadores no Brasil, né? A gente sabe que a gente tem a discussão aí, eventualmente, de vínculo empregatício ou não, mas a gente, como intermediador, né, fazendo exatamente essa junção entre as pontas, a gente sabe que a gente contribui positivamente com a economia, né? E aí um aspecto que eu vejo pouco debatido é a questão do threshold, né? A gente fala da responsabilidade, mas por trás a gente fala do threshold também, né? Que hoje a gente tem a figura do MEI e a gente tem o PLP, que traz a figura do nano empreendedor, né? Que é aquele contribuinte responsável por economia de atividades de pequeno porte, mas que é algo elementar aqui quando a discussão é responsabilidade solidária, né? Eu acho que no redor do mundo a gente tem outras práticas aqui em que é, a gente se obriga ao contribuinte, se obriga a pessoa, né, a fazer o registro enquanto contribuinte, a depender do threshold. São discussões que a gente já teve e são discussões que eu acho que a gente tem que respeitar aqui a individualidade de cada setor, né? Eu acho que dentro do setor de plataforma digital a gente tem diversas atividades, né? A gente tem
streaming, a gente tem transporte, a gente tem redes sociais, marketing, publicidade, etc. Então, acho que tem que ser respeitado. Então, eu acho que a responsabilidade é um tema que tem que ser endereçado. Eu acho que a regulamentação está aí para que a gente possa analisar as particularidades de cada uma das empresas, analisar os aspectos brasileiros, né, que eu falo de tropicalização, quais são os elementos que a gente tem aqui. Eu entendo que é uma tendência global, mas que não, a gente não pode puramente replicar a prática global aqui no Brasil, a gente tem que levar em consideração essas nuances, mas eu acho que também um aspecto que a gente tem que ter muita atenção é com relação a esse threshold, né? E especialmente quando a gente está olhando para cada tipo de negócio. Então, por exemplo, quando a gente olha para o nosso ramo, né, que é exatamente a intermediação de transporte individual de passageiro, e a gente olha para o nosso threshold hoje do PLP, que é exatamente dos 40.500, né, para que o cara seja um nano empreendedor, talvez não atenda as expectativas, ou seja, não reflita exatamente qual é a nossa atividade, né, não reflita exatamente o que a gente faz. Por quê? Porque a gente tem algumas particularidades, né? Eu acho que o nano empreendedor, possivelmente, tenha muita vinculação com aquele trabalhador que tem custos não tão expressivos e que eventualmente ele complementa a sua renda e tudo mais. Eu acho que é muito desse foco ali desse nano empreendedor, mas quando a gente vai para uma atividade muito mais ampla, eu acho que talvez o objetivo seja muito distinto desse aqui, tá? Eu acho que a gente tem outros custos envolvidos, a gente tem outros aspectos que a gente tem que analisar. Então, de novo, eu acho que a gente fala de responsabilidade solidária, né? A gente, enquanto contribuinte aqui e relacionado ao setor, vivendo o dia a dia, a gente entende que é uma tendência global, a gente está muito aderente a isso e quer contribuir nesse sentido, mas a gente liga somente uma bandeira aqui para que possa ser considerado aspectos aqui inerentes a cada um dos negócios, né? Os negócios eles não são similares, né? Eles têm as particularidades, então é muito nessa linha. E aí, a Ana comentou também a questão do split payment, eu acho que relacionado também, no nosso caso, a gente tem, no caso da 99, a gente tem instituição de pagamento também, né? É empresa autorizada, regulada, então a gente fica na expectativa de como é que vai funcionar, como é que vai ser plugado, como a gente vai fazer essas consultas e como eventualmente a gente vai contribuir com o ente público, né, no sentido de consulta, de validar, de passar informação, de consultar uma das hipóteses ali, eventualmente, do split payment. Então, a gente fica nessa expectativa. Então, de novo, eu acho que a gente mergulha nesse novo, a gente está com muita expectativa, muita energia para fazer acontecer, a gente se coloca aqui, enquanto contribuinte, como colaborador, né? A gente está para compartilhar as nuances corporativas que a gente tem no dia a dia, quais são os desafios operacionais. Eu vejo com muito bons olhos essa relação que foi exatamente compartilhada pelo Daniel aqui no início do nosso painel, e é exatamente isso. Eu acho que a gente tem tudo para, nesse aspecto, desenvolver o melhor modelo possível. A gente sabe que, eventualmente, é muito difícil agradar a todos. A Ana compartilhou um ponto aí no sentido de emissão de nota fiscal, mas, enfim, cada um tem seu posicionamento. Mas eu acho que a gente tem muita possibilidade aqui para encontrar o modelo ideal, o denominador comum. E é exatamente isso. A gente é grande entusiasta aqui, tá para apoiar. E a gente levanta a bandeira aqui para que todos possam se sensibilizar com a importância das plataformas digitais no nosso ambiente de negócio.